partir desta aula, vamos introduzir o componente Arena. Mas antes de começar a desenhar a arena, precisamos fazer duas modificações no nosso orquestrador, o Game Manager. A primeira delas é obter o contexto a partir do Canvas. Para que serve o contexto? O contexto serve para desenhar formas geométricas na tela, as formas que nós vamos utilizar para fazer o jogo. Os quadrados, linhas, para pintar os quadrados, entre outras coisas. E como é que fazemos isso? Ora, vamos utilizar uma propriedade estática da Game Manager, que vamos chamar de contexto, para armazenar isso. E vamos obter o contexto a partir do Canvas, utilizando o método getContext. Além disso, vamos utilizar o parâmetro 2D, porque o nosso jogo é bidimensional. Pronto. Agora já temos armazenado dentro de uma propriedade estática o contexto do Canvas e podemos utilizar este contexto em qualquer outro componente. A segunda modificação que temos que fazer na Game Manager é um método para gerenciar todo o desenho de todos os componentes. E vamos chamar esse método de Draw. Neste método Draw, nós vamos desenhar cada um dos componentes. Ou seja, quando aqui eu criar a minha GameManager.Arena, na linha de baixo, eu vou pedir para desenhar a arena. Isso ainda não está construído, portanto, vamos comentá-lo e comentá-lo. Pronto. A última coisa. Este método vai ser o método que vai ser responsável por desenhar o nosso jogo. Portanto, ele deve ser constantemente chamado pelo jogo. E como fazemos isso? Fazemos utilizando requestAnimationFrame. E o que esse método faz é chamar este método constantemente. Pronto, nós já temos o nosso loop principal do jogo. Vamos então criar a nossa classe Arena. Export default class Arena. E vamos fazer um construtor para ela. Vamos considerar as seguintes propriedades. Div.columns. Ora, quantas colunas a nossa arena vai ter? Essa informação, o ideal é que fique armazenada no config da Game Manager. Sendo assim, temos que colocar uma nova propriedade no nossa main.js. Columns. Queremos que o jogo tenha 10 colunas, como o jogo original. Além disso, o Tetris original tinha 20 linhas. Essas duas propriedades, agora presentes no objeto config, são passadas para o Game Manager no método start, logo no início do jogo. E a Game Manager armazena isso dentro da sua propriedade estática config e fica acessível de qualquer componente dentro do jogo. Sendo assim, Game Manager.config.columns. Para que eu consiga acessar o Game Manager de dentro da classe Arena, eu tenho que importá-lo aqui. Pronto. O mesmo fazemos para lines.
Outra propriedade importante de construirmos é a position, onde a nossa arena será desenhada. Vamos aqui imaginar a propriedade top e a propriedade left. Ora, eu tenho que calcular o valor onde a minha arena vai ser desenhada dentro do canvas. Supondo que eu queira centralizar a minha arena no canvas, então eu tenho que calcular quantas colunas a minha arena vai ter, quantas linhas ela vai ter, para que eu consiga centralizar corretamente dentro do meu canvas. Além disso, eu preciso de uma outra propriedade, que é o tamanho do quadrado presente no tetromino. Então vamos precisar de uma última propriedade dentro da main.js, que é o square size. Vamos colocá-lo como 25. Pronto. Então o nosso quadrado vai ter um tamanho de 25. Nosso jogo vai ter 20 linhas e 10 colunas. E para facilitar os nossos cálculos, vamos criar aqui duas propriedades extras para a arena. A largura e a altura. Como calculamos a largura da arena? Simples. A largura da arena é a quantidade de colunas vezes o tamanho do quadrado. Então, a nossa largura, quantidade de colunas, vezes o tamanho do quadrado, definido como square size. De forma análoga, a mesma coisa se aplica às linhas e à altura. Pronto, agora que já sabemos a largura da arena e a altura da arena, conseguimos determinar a posição onde ela vai ser desenhada. Mas antes de calcularmos a posição da arena, vamos entender como funcionam as coordenadas dentro do canvas. Imagine o canvas sendo este retângulo vermelho e a arena este conjunto de quadrados pretos. A posição 00 do nosso canvas corresponde a esta esquina do retângulo. O que queremos é fazer com que a arena fique centralizada dentro deste retângulo, ficando mais ou menos aqui. Para isso, precisamos levar em consideração a largura do canvas e a altura do canvas, a largura da arena e a altura da arena. Esta posição é a que queremos calcular. Aqui nós vamos chamar de top left da arena. Esta posição tem a ver com a altura do canvas menos a altura da arena dividido por 2. De forma análoga, left é a largura do canvas menos a largura da arena dividido por 2. Sendo assim, temos a largura do canvas menos a largura da arena dividido por 2. E de forma análoga, a propriedade top é calculada com height e height. Então, finalmente podemos começar a fazer o nosso método draw.
O nosso método draw, ele vai ser responsável por desenhar a borda, ele também vai ser responsável por desenhar os quadrados que compõem a arena, e ele também vai desenhar o restante da grade da arena. Isso que nós vamos ter que desenhar. Vamos começar pela borda. Vamos fazer um método drawBorder. Utilizando o contexto que nós armazenamos dentro da propriedade estática context na classe GameManager, vamos começar a utilizar os métodos do contexto. Primeiro, vamos utilizar uma propriedade, strokeStyle. Essa propriedade vai me permitir colocar uma cor na linha que eu quero desenhar. No caso, eu quero que a nossa borda seja totalmente preta. E para desenhar este retângulo, nós vamos utilizar o método strokeRect. Este método ele aceita 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é a posição x, o segundo é a posição y, o terceiro é a largura do retângulo e o quarto é a altura do retângulo. Vamos preencher estes parâmetros com os valores que nós calculamos aqui em cima. Ora, o que representa o x? O x representa a posição inicial do nosso retângulo. No caso, é a nossa position left. De forma análoga, o y representa o position top. A largura do retângulo é precisamente a largura da arena. E a altura é representada pela altura da arena. Pronto, já temos a nossa borda. Vamos então descomentar. E isto deve nos desenhar a borda da arena. Agora voltemos no nosso Game Manager e vejamos. Para eu instanciar o objeto arena, eu preciso importar a classe arena aqui no topo. Agora eu posso simplesmente invocar o método draw da minha arena. E veremos então se está tudo salvo. Refresh. Lá está a nossa arena desenhada no centro do nosso canvas. Para que fique visível para vocês, vamos ligar novamente o background color do canvas. Ele atrapalha um pouco na hora de renderizar, mas serve para validar. Veja como está precisamente centrado, tanto em termos de altura quanto em termos de largura. Então agora vamos desenhar a grade que fica atrás da arena. Para isso, vamos utilizar o método drawGrid. Nesse método, nós vamos utilizar 4 métodos do GameContext. O primeiro método é o BeginPath. O segundo método é o MoveTool. O terceiro método é o LineTool. E por último, o método Stroke. Para que serve cada um desses métodos? Ora, o BeginPath
serve para você avisar o contexto de que você vai começar a desenhar uma sequência de linhas. O Move To avisa onde a sua linha vai começar, para onde você quer mover o início da sua linha. O terceiro método é o Line To, que é onde a sua linha vai terminar. Ela começa onde você definiu no Move To e termina onde você definiu no Line To. E por último, o Stroke efetivamente desenha tudo aquilo que você fez com o Move To e o Line To. Primeiramente, vamos colocar uma cor para as nossas linhas. Vamos colocar a cor cinza, claro. Depois vamos começar a desenhar as nossas linhas com Begin Path. Esse método ele não aceita parâmetros. Terceira coisa, vamos para o Move To. Aqui nós temos que colocar a posição inicial da nossa linha. Então vou chamar isso de x0 e y0. Em seguida, vamos fazer o Line To, que vai nos levar para a posição x1, y1. Por último, vamos chamar o método Stroke. Isso vai fazer uma linha de x0, y0 até x1, y1. Agora vamos calcular o que cada um desses parâmetros tem de valor. Para começar, eu quero desenhar uma única linha, embaixo da linha superior da borda da minha arena. Então eu quero desenhar uma linha que comece aqui e termine aqui. Significa que essa linha ela vai ter o mesmo y. E essa linha vai começar aonde a minha arena começa. Significa que o meu x0 é exatamente o left da minha arena. Pronto. Vamos para cá. x0 é isso. O meu y0 equivale ao meu top mais o tamanho de 1 quadrado. Então, top mais 1 quadrado. Vamos obter aqui. Pronto. Esse é o nosso x0 e esse é o nosso y0. Já sabemos que essa linha vai ser uma linha paralela à linha de cima. Sendo assim, o nosso y1 é exatamente igual ao y0. E o nosso x1? O nosso x1 é o final da nossa arena. Ou seja, onde nós temos o left mais a largura da arena. Left mais this width. Pronto. Isso deve desenhar uma única linha na tela. Vamos testar. Lá está a nossa linha. E agora vamos então replicar a mesma lógica que nós utilizamos para desenhar essa linha para cada uma das linhas restantes da arena. É simples, nós temos que desenhar n linhas. Vamos fazer um for, então, e esse for ele vai ser entre a quantidade de linhas que nós temos. E o que esse for vai fazer? Exatamente isso que está aqui. Com uma pequena adição
do i. Por quê? Eu quero que ele desenhe cada uma das linhas espaçadas exatamente do tamanho, da altura de um quadrado. E eu quero que o meu i comece em 1. Por quê? Eu não quero desenhar a partir da borda superior. Pronto. O que isso está fazendo? Está mantendo o meu x0 e o meu x1 na mesma posição, e o que muda é a altura. Ele então vai desenhar uma linha embaixo da outra. Vamos lá. E cá está. E agora, de forma análoga, vamos desenhar as colunas. A linha vertical ela tem que começar exatamente onde é o top da arena e terminar onde é o limite inferior da arena, ou seja, top mais altura. E o meu x, tanto o x0 quanto o x1, vão ser o mesmo, que é a distância a partir do left, quantos quadrados eu vou andar para a direita. Pronto, vamos fazer isso. É basicamente o mesmo for. O que muda é, aqui são columns, aqui é o nosso x0, aqui é o nosso x1, aqui é o nosso y0 e aqui é o nosso y1. Vamos começar pelo y0, mais fácil de entender, porque o y0 é simplesmente o top. Então vamos pegar o position top. Já o y1 é o top mais a altura, ou seja, height. Top mais a altura. O nosso x0 é o left mais o tamanho de um quadrado, ou dois quadrados, ou três quadrados. Então, é aqui onde nós vamos ter a variável i, para multiplicar pelo tamanho do quadrado, somando sempre ao left. Portanto, o x0 é left mais square size vezes i. E ele é igual no x1, então é só copiar e colar. Pronto. Notem uma coisa. Eu utilizei um único begin path e um único stroke. E fiz todas essas retas. Vamos lá? Já temos a nossa grade desenhada. E com isso, a nossa arena está tomando forma. Acho que já podemos tirar esse fundo amarelo, né? Vou tirar isso daqui. Fazer um refresh. Pronto. Então agora, para finalizar a aula, vamos fazer uma pequena recapitulação do que vimos. Game Manager. Colocamos uma propriedade estática chamada context para armazenar o contexto criado a partir do canvas. Também criamos um método draw, que é o nosso loop principal. Criamos uma classe arena, onde aqui calculamos a largura, a altura, a posição onde a arena vai ser desenhada. Desenhamos a borda da arena e desenhamos o grid internamente.